Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite à nossa imprensa, nossos assessores. Boa noite ao Cildo, meu colega de partido, militante do PSB. Boa noite a dona Vera, Marisa, obrigado pela presença. Boa noite ao nosso assíduo, o Murilo, está sempre presente aí desde que chegou à cidade, nas sessões, acompanhando. Obrigado pela presença. Também boa noite aí ao Daniel Maciel, sua secretária Angelita. Sejam bem-vindos. E também ao nosso pastor Hélio. Obrigado pela presença, pastor. Isso, com certeza, a presença de vocês nos deixa aí animados, para seguir nossa batalha. Senhor presidente, quero só começar aqui falando de um acontecimento aí que houve, uma colocação nos meios de comunicação de uma pessoa que talvez não soube se expressar, colocando aí alguns questionamentos quanto ao repasse feito alguns dias atrás, autorizado por essa casa do Poder Público, a Aparecidas Superágua. Mas quando a pessoa reconhece o erro e procura se redimir, nós também temos aqui que reconhecer. É claro que isso não vem, talvez, conseguir resolver aí o que foi criado, esse mal-estar que se criou na população, mas nós temos que reconhecer, a pessoa está se redimindo, está reconhecendo seu erro, e isso nós temos que reconhecer que é nobre. Então quero aqui só passar aos senhores vereadores, colegas vereadores, que aí então esse cidadão veio, inclusive fazendo uma nota aqui para quem depois quiser ler, se redimindo aí das suas palavras, que talvez as pessoas não entenderam como ele quis colocar, e acabou então isso se revertendo contra os vereadores dessa casa. Mas ele prontamente veio aí hoje então dar um esclarecimento, e nós temos que reconhecer e agradecer, porque a pessoa está reconhecendo o erro. Muitas pessoas erram e não admitem. Então está de parabéns aí, a pessoa procurou então se redimir. Senhor presidente, quero começar falando aqui das estradas vicinais. Como o senhor já bem falou, é um dos trabalhos que temos dado seguimento desde o início que aqui entramos. E estive aí na semana passada no projeto Seis Lagoas, acompanhando, onde teve também a entrega, inclusive, do adubo orgânico, mas estive acompanhando um trabalho, inclusive cobrei aqui nessa tribuna, que o trabalho ficou pela metade. E continua aquele trabalho pela metade. E como bem o senhor falou, estamos entrando aí no período de seca, antecipado, ou seja, normal. Muitas vezes também é que nós estávamos acostumados aí com o clima que teria mudado, porque na verdade, e quem está aqui há tempo sabe disso, que geralmente era por aí mesmo que se parava o período de chuva. Mas ano passado, alguns anos, ele atrasou. E nós temos que estar assim preparados. Então, está lá aquele trabalho feito pelas metades. Inclusive, as pessoas de lá estavam achando até que seria uma retaliação, porque parte da estrada vicinal foi feita e parte não. Então, o trabalho ficou lá pelas metades. E lá se trata de uma estrada arenosa. Então, quer dizer, quanto mais se esperar mexer no período de seca, mais difícil vai ser de fazer um trabalho que seja de qualidade, Baioto. Porque na areia é o contrário, nós precisamos mexer justamente no período chuvoso para que a areia se recomponha, e aí fica um trabalho de qualidade. Infelizmente, até então não temos um retorno e o trabalho continua lá pela metade. Então, que a secretária de infraestrutura vá até esse local, ver esse trabalho, porque se ela deu ordem para fazer, alguém então não está cumprindo sua ordem. O trabalho continua lá, feito 50%, e até diria de péssima qualidade, viu? Porque o trabalho que foi feito lá não foi um trabalho bem feito.
Quem trabalha sabe, quem mexe com aquele trabalho sabe que o trabalho que foi feito lá não foi de qualidade. Foi feito de qualquer jeito, simplesmente para dar uma tapeada nas pessoas que estavam praticamente ilhadas lá, não poderiam mais nem sair daquele local. E assim mesmo não fizeram o trabalho do início ao final. Ficou lá metade do trabalho para ser feito. Então foi feito umas caixas lá que não se sabe se é caixa, se é um buraco, se é um poço, o que é. Não se tem uma definição e o trabalho continua lá pelas metades e as pessoas precisam que aquele trabalho seja, de uma vez por todas, executado do início ao final. Inclusive lá precisava de cascalho, não somente jogar a areia, tirar o saibro de dentro do buraco, jogar tampando os buracos que lá existiam e deixar que ele trabalhe daquele jeito. Deveria sim aproveitar aquela umidade e aí sim ter feito um cascalhamento em cima, que com certeza aí ficaria um trabalho de qualidade e as pessoas lá com certeza iam agradecer e ficar felizes que ao menos uma vez teriam sido atendidos. Mas infelizmente não é o que aconteceu lá na 6 de agosto. Também aproveitando falar das estradas vicinais, estive, Baioto, a pedido de produtores do travessão da Machadinho, sobre as pontes, que aqui questionamos muito, fomos por várias vezes naqueles locais lá, vistoriar as pontes que estavam caindo e colocando em risco até a vida dos motoristas que estavam retirando a produção. Foi feito um trabalho paliativo, mas não quero aqui culpar a empresa que fez, porque a empresa faz o que coloca para ela fazer. A empresa executa o trabalho de acordo com que é o orçamento que é repassado até onde ela pode ir. Mas posso dizer, Baioto, que infelizmente o trabalho em cima, visual, está perfeito. Quando você entrar e olhar a estrutura, que deveria também ser mexida, ao menos 2 pontes, não foi feito nada. Quer dizer, ano que vem, mais um gasto público. E isso se ficar, né, até ano que vem. Novamente vai ter que voltar nesse local, gastar novamente, porque o trabalho foi feito somente na parte visual em cima, só se mexeu na parte do soalho da ponte, das vigas da ponte ali em cima, mas a parte de baixo, estrutural da ponte, não se mexeu em nada. Então o trabalho, os próprios produtores, que não são da área, que não tem, entraram lá e ficaram indignados, um deles, que é da fazenda Rincão, ficou indignado porque o gasto do dinheiro público foi utilizado. E o trabalho vai atender por alguns dias, por alguns meses, e novamente vai ter que se voltar lá para se fazer novamente um trabalho. E novamente o dinheiro público vai ser mal aplicado. Isso, quero que fique claro, não é que a empresa que está executando o trabalho, não. A empresa teve limite, pôde fazer aquilo lá. Mas não resolveu o problema lá dos produtores, porque aquilo só em cima não é a segurança da ponta é a estrutura, é a parte de vigas mesmo, que dá a estrutura à ponta, é aquela que teria que também ter sido mexida e não foi. Cede um espaço, velho. Pois não. Para contribuir com a tua fala, também estive lá, inclusive dos produtores, é o Paulinho da Rincão, tem também o Gringo, né, que inclusive nos cobrou nesse final de semana o torneio de bocha. Eu queria saber o critério e de que forma, porque eu falei com o Camargo, que é o que está construindo as pontes, através de processo licitatório, está tudo certo. Ele falou, não tem o que fazer. O engenheiro chegou e disse que vai ficar do jeito que está, e o caminhão que exceder o peso de balança e acabar caindo dentro, a responsabilidade é toda dele. Eu não sei que tipo de critério que o engenheiro acha. Ele é engenheiro, ficou bonita a ponte por cima. Você chega lá, olha, parece que foi feito toda. Mas a parte de estrutura, a parte que deve dar sustentação, não vai aguentar nem esse ano. E daqui a pouco vai estar todo mundo lá de novo, correndo atrás, porque tem aí a safra do milho, safrinha, né, tem que tirar, e não vai suportar. Essas 2 fazendas já dá um excesso muito grande. Só as 2 fazendas, que dirá o resto que utiliza aquela estrada para tirar essa produção. Então acho que nós temos sim que fazer uma força-tarefa aí, ou às vezes até chamar o engenheiro aqui, né, e cobrar de outra forma para que seja feito um serviço, não só um quebra-galho, um serviço definitivo, porque senão todo ano vai ter uma incomodação, uma dor de cabeça e um dinheiro público, um gasto com dinheiro público jogado fora, na verdade. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador, pela sua participação. Diria até que o próprio empresário que está executando aquele trabalho tem uma preocupação, por queira ou não queira, é a empresa dele que está executando o trabalho. E se chegarmos lá e olhar, visível, a parte
está tranquilo, parece que mexeu toda a ponta e não se mexeu nada na estrutura, que é o principal, que é a garantia de que a ponte ficaria bom. Então esse engenheiro, daqui a pouco, ele está querendo que todo produtor ponha uma balança lá para o caminhão. Pô, tá transportando de uma fazenda para outra, na parte vicinal mesmo, que é no interior, e aí o produtor vai ter que botar uma balança a cada lavoura que ele vai acompanhar o caminhão sair carregado. Isso é uma vergonha até ter que escutar que um engenheiro agora também vai dizer que as estradas vicinais vão ter que colocar balança para estar tirando produção. Isso é brincar com a cara dos produtores. Mas, como bem o senhor falou, temos que cobrar sim, porque eu já fui lá 2 vezes agora, e aí também fui cobrado, inclusive os produtores indignados, porque é recurso FETAB, é recurso do produtor, e eles têm todo o direito de cobrar sim, que o trabalho que seja executado seja de qualidade. Isso, agora, senhor presidente, vai ser cobrado, porque vai se criar justamente, vai ter essa comissão, ao qual eu sempre quis que tenha uma cadeira aqui da Câmara, justamente por isso, porque nós precisamos acompanhar esse trabalho. Justamente para nós termos aqui uma resposta quando o produtor nos cobrar. Também, senhor presidente, quero aqui fazer cor a sua fala quanto à entrega do adubo orgânico que eu tinha colocado aqui, mas a Vossa Excelência já falou, mas eu não poderia deixar de falar, inclusive aí com a presença dos feirantes, de que, infelizmente, o que estava sendo utilizado era uma inverdade. Isso colocado pelas pessoas que deveriam estar lá para resolver o problema. Mas não, elas estavam bem ao contrário, estavam lá para criar o problema. E mais uma vez, infelizmente, presidente, tivemos só nesse final de semana várias denúncias e reclamações de que ainda se continua a situação que houve a denúncia que partiu de um contribuinte na questão da terra, que nós levamos ao conhecimento do Ministério Público, quando estava atendendo lá um servidor público, um cargo de confiança, e ganha bem, deixando de atender um coitado lá que é assalariado. Estava escolhendo a quem atender. Se utilizaram disso para dar, e ainda tentar colocar as pessoas da população contra os vereadores, falando em verdades e mentira, provando a incompetência deles. E agora, mais uma vez, teve locais que, não sei por que questões, mas teve um cidadão que teve direito a uma carga, o outro do lado teve direito a 5, de uma hora para outra. E essas denúncias veio, só nesse final de semana, inclusive hoje, se utilizando da rádio. O pessoal foi na rádio hoje, indignados com esse tipo de tratamento. Então, quer dizer, continua ainda o diferencial escolhendo a quem atender. E isso é inadmissível dentro de um órgão público. Pessoas desse tipo não podem ser encarregadas, não podem ter uma função pública. Porque a população tem o mesmo direito que nós temos, o cidadão também tem. Então, todo cidadão tem o mesmo direito. Quando se trata de usar máquina pública ou recurso público, é para atender a população por igual, não escolher a quem atender. E infelizmente, esse cidadão que está à frente da pasta hoje, que é o chefe da agricultura familiar, que foi lá pregar mentira para os feirantes, e que ainda continua, não sei o porquê, nessa pasta, tá? Um cidadão que nem no trabalho não fica cuidando de fazer caixa de abelha no horário de expediente, fica cuidando de fazer coisas particulares, e ainda continua lá no setor, não sei o porquê, e ainda agora, esse pouco trabalho que ele tem para acompanhar, ainda continua não sendo feito como deveria ser. Quer dizer, o pequeno produtor espera tanto tempo por incompetentes que estão à frente dessa pasta para ser atendido, que primeiro vão pregar as mentiras para depois atender, aonde que tivemos que utilizar aqui, senhor da tribuna, com a lei. Porque aqui nós não ficamos aqui falando para o vento, não. Nós tivemos que pegar a lei e trazer aqui para esse cidadão ter o conhecimento de que o município foi contemplado com uma moto niveladora, um caminhão vasculhante, que a prioridade é atender a agricultura familiar. Inclusive, tendo que fornecer a essa casa relatório desse trabalho. E nunca chegou. Aliás, acho que esse cidadão nem sabia que isso existia.
Então, fico aqui, quer fazer coro sua fala, senhor presidente, porque ainda continua o atendimento escolhendo a quem atender, infelizmente. E eu acho que a solução é tirar esse cidadão que está à frente dessa pasta, infelizmente. Também, senhor presidente, queria saber qual a prioridade que está tendo na operação tapa-buraco. A cidade tem vários buracos ainda a ser tapados, vários trabalhos a ser seguidos, inclusive, exemplo, na Avenida Minas Gerais, do Olenca, a rotatória tem um buraco lá que se algum cidadão bater dentro de moto, com certeza vai sofrer acidente, ou até mesmo um veículo. Vai sofrer acidente, pode tirar a vida de alguém. Está lá há mais de 20 dias. Ao longo da Avenida Minas Gerais, na Jardim Esporte, tem vários buracos e não é consertado. Hoje se deparamos com o maquinário mobilizado fazendo o pátio do Detran. O pátio do Detran já tinha 50% pronto e não é utilizado. Quer dizer, isso é uma prioridade, está pronto, o suficiente para ser atendido, dá prioridade a esse trabalho que tem que ser feito, que é justamente esse tapa-buraco no restante da cidade, nas ruas pavimentadas. E que, infelizmente, não sei qual a prioridade que a secretária está dando. O senhor tem mais um minuto, vereador. Desse trabalho, obrigado, senhor. Desse trabalho, mas o que podemos ver claramente que continua os arranjos políticos, promessa política e não atendendo o que deveria atender, que é o contribuinte, que é a população. Então, em vez de fazer, temos lá 500 metros para ligar o restante da Avenida Brasil à escola luterana, uma briga, uma humilhação já para ser feito aquilo lá. A raspa está aí do asfalto. Utiliza lá sim é uma prioridade. Vai estar atendendo quantas crianças lá, que quando é seca é poeira, quando é chuva é lama, mas não conseguem, lá eles não conseguem atender, preferem atender aqui o Detran. Sem contar que aquela escola hoje tem 39 empregos, tá? Sem contar os alunos. Então que a secretária reveja a sua programação e atenda agora, então liga lá o final da Avenida